meus caprichos pessoais, as vontades tão carnais, e sigo em frente. Eu entrego a Jesus a impureza do meu ser. Quero mais do seu amor, quero viver em paz. Vou crescendo em graça, crescendo em poder. Vou crescendo em graça, movido pela fé. Explodindo de vontade de estar com meu Jesus, pois já é tarde, o sol se esconde, logo vem a negra noite, e o amanhã trará o brilho da face do meu Senhor. Meu Deus e eu, eternamente juntos, quais bons amigos, vamos sempre andar, ainda que o céu e a própria terra passem, nada de Deus me pode separar, pois entrego a Jesus toda mágoa que houver, para que eu possa perdoar meus semelhantes. Eu entrego a Jesus preconceitos que formei. Quero um novo coração, quero viver feliz. Vou crescendo em graça, crescendo em poder. Vou crescendo em graça, movido pela fé. Explodindo de vontade de estar com meu Jesus, pois já é tarde, o sol se esconde, logo vem a negra noite, e o amanhã trará o brilho da face do meu Senhor. Ainda que o céu e a própria terra passem, nada de Deus me pode separar. Amém. Há um texto aqui que eu quero compartilhar com você, que se encontra no Evangelho de Lucas. Lucas, no capítulo 12. Antes da leitura do texto, eu quero convidá-lo a inclinar a sua fronte. Eu tenho aprendido que todas as vezes que abrimos a palavra, nós precisamos invocar a Deus. E eu quero convidá-lo para fazermos isso nesse instante. Santo Deus, nosso Pai, nós estamos buscando do Senhor auxílio. Pedimos que o seu Espírito
abra a mente de todos nós, porque o Senhor inspirou para que essas palavras fossem aqui registradas. E agora nós buscamos por entendimento, porque nós queremos servir ao Senhor cada vez melhor em submissão. Portanto, em nome de Jesus, revela-te, nós suplicamos sempre. Amém, Senhor. O texto encontra-se no versículo 37. Evangelista Lucas assim escreve. Ele está aqui registrando palavras de Cristo. E Cristo assim pronunciou-se enquanto apresentava a parábola do servo vigilante. Ele diz assim: bem-aventurados aqueles servos, não é para todos, é para um grupo. Bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo, que se cingirá e os fará assentar à mesa, e chegando-se, os servirá. Cristo está aqui profeticamente antecipando um fato que se dará num futuro não muito distante de nós. A promessa de que um grupo de pessoas, seres humanos, que estão atentamente olhando à sua volta para compreenderem os sinais e os tempos e as circunstâncias da vida, ele diz que chegará o momento em que esse grupo será colocado ao redor de uma grande mesa, e eles se assentarão, e Deus mesmo, Cristo, se cingirá e passará então a servi-los. Ele não será um garçom comum. O Rei dos céus e da terra, o soberano do universo, é quem promete cingir-se para servir a esse grupo de pessoas. E há um outro texto paralelo a esse que eu gostaria que você lesse também. Está no capítulo 8 do Evangelho de Mateus. E o que me deixa surpreso com esse texto é que ele se refere à mesma narrativa, à mesma ideia, ao mesmo momento histórico antecipado pela profecia. Mateus no capítulo 8, versículos 11 e 12. Então o texto nos diz assim, Cristo outra vez falando, agora pelo registro de Mateus. Ele diz, mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão e Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. O meu grande questionamento quando encontro esses dois versos paralelos tem que ver com o fato de que uma grande festa havia sido preparada, anunciada. Muitos convivas, para não dizer todos, haviam sido chamados. Mas então Cristo nos diz que alguns daqueles
que haviam sido chamados não se assentam à mesa. Eles são substituídos. Muitos vêm de diferentes lugares, o Oriente e o Ocidente é um merisma. Significa que entre o Oriente e o Ocidente, todos, de todas as partes, muitos virão e se assentarão, mas um grupo de eleitos, estará do lado de fora e não participará da festa. E eu me pergunto, Senhor, como compreender isso? Qual seria a razão de que muitos não participarão da grande festa? Eu não quero esgotar aqui todas as razões, mas eu penso pelo menos em 4 elementos. Uma primeira possibilidade seria que, porventura, não houvesse provisão para todos. Talvez não houvesse lugares à mesa, talvez não houvesse salvação para todos. É disso que nós estamos falando em última análise. Mas eu preciso riscar essa hipótese dentro das possibilidades possíveis. Porque a informação que nós temos nas Sagradas Escrituras é de que a morte vicária do Filho foi mais do que suficiente. Paulo vai registrar que onde o pecado foi abundante, a graça transbordou. Portanto, não pode ser isso. A provisão não é insuficiente. A provisão pode atender a todos. E se pode atender a todos, isso nos inclui a você e também a mim. Uma outra possibilidade, alguns teólogos já avançaram nessa seara, tentaram arduamente discutir essa possibilidade, que teria que ver com um direcionamento de Deus para alguns em detrimento de outros. Uma eleição precoce de Deus. E então alguns poderiam estar à mesa e outros seriam tirados dali, porque Deus mesmo os haveria separado de alguma maneira. Mas essa resposta também cai por terra se nós a considerarmos dentro da revelação. Tanto no Antigo como no Novo Testamento nós temos diversos textos bíblicos que nos informam que Deus não faz acepção de pessoas. Deus não nos distingue por posses, por cor, por capacidade, por conhecimento. Portanto, não pode haver uma eleição de Deus que a alguns ofereça lugares à mesa e a outros reserve as trevas. O lugar onde há o ranger de dentes, simbolizando tristeza, desespero, no momento em que alguns estão se preparando para festejar. Então também não pode ser isso. Por que é que então alguns vêm do Ocidente e do Oriente e se assentam à mesa e outros não? Talvez a melhor forma de compreendermos isso esteja no relato do capítulo 8 de Mateus, que antecede essas palavras. Nós temos ali a história de um centurião romano. Os centuriões eram chefes de guardas. Um grupo de 100 estavam sob a liderança de cada um deles. E as palavras de Cristo são ditas em consequência de um encontro. Esse rapaz
vinha na direção de Cristo. Ele tinha em casa um servo que sofria, que atravessava um momento de dor e de escuridão. Não sabemos qual era o mal, a Bíblia não nos informa. A Bíblia apenas registra o fato de que havia completa desesperança naquela casa, porque esse servo estava acometido de algum mal gravíssimo. E esse homem se dirige a Cristo. E quando ele chega a Cristo, ele faz um pedido. Ele diz: Senhor, meu servo está moribundo à morte. E essa é uma situação para a qual todas as possibilidades humanas não podem satisfazer o nosso anseio. Há muitas circunstâncias que nós vivemos assim. Há impossibilidades na nossa vida, querido, que não podem ser satisfeitas por nenhum outro. Aquele centurião compreendeu isso. E ele deve ter ouvido falar que havia em Nazaré um profeta. O que ele não sabia, que aquele profeta era a própria encarnação de Deus. E ele vai até ele. E quando se encontra com Cristo, Cristo prontamente se levanta e começa a ir na direção da casa dele. Ele diz: Senhor, não faça isso. Não faça isso porque eu não mereço a sua presença na minha casa. Eu sou um homem indigno. A minha casa vive em pecado. Mas eu sei o que o Senhor pode fazer. Eu tenho homens sob minha autoridade. E eu delego ordens. E quando eu digo a esse vai, ele vai. E quando eu digo a outro vem, ele vem. Mas eu reconheço, Senhor, que sob a sua palavra, todas as coisas animadas e inanimadas podem se mover de onde estão. Eu reconheço que o Senhor tem autoridade suprema. Diga uma única palavra e o meu servo será curado. Bem, se o problema dos ausentes à ceia não tem que ver com Deus, que não elege uns em detrimento de outros, e que proveu para todos abundantemente, então necessariamente o problema tem que estar na esfera humana. A esfera humana que requer dois aspectos, Cristo menciona aqui. Um deles tem que ver com fé, acreditar. O outro elemento tem que ver com obediência, sujeição. Que são as duas coisas que esse homem faz. Ele vai a Cristo crendo. E a segunda coisa que ele faz é sujeitar-se à autoridade de Deus. Eu tenho pensado seriamente nesses dois aspectos da vida cristã. E eu tenho feito isso porque a igreja à qual você pertence tem passado por uma transformação histórica. Como adventistas, desde que a igreja surgiu em 1844, através dos pioneiros, nós passamos por um grande período, até o início dos anos 80, em que havia um grande enfoque do exercício da fé, a partir da obediência à lei. E isso tornou muitos dos nossos irmãos
se não a grande maioria, extremamente legalistas, imaginando que obedecendo à lei poderiam obter o favor de Deus. Dos anos 80 para cá, nós temos experimentado o antinomianismo, que tem que ver com o exercício da fé puramente pelo prazer da fé, mas sem sujeição às ordens de Deus. Imagine, nós estamos realizando uma grande travessia, há um abismo sob os nossos pés, e nós estamos atravessando por uma ponte estreita. Essas duas classes, aqueles que se aferram à lei como mecanismo, como meio de salvação, e aqueles que se entregam unicamente e exclusivamente à graça, como se a graça fosse tudo. A graça é bastante, mas a graça não é tudo. Então, nessa grande travessia, é como se esses dois grupos se colocassem no limite, nos extremos dessa ponte, e ambos correndo o risco de despencarem daí. Não existe uma vida espiritual sem obras correspondentes. Isso não sou eu que digo. Se você vai a Tiago, no capítulo 2, verso 26, ele vai dizer que o corpo sem o fôlego está morto. Assim como uma vida de fé sem obras não significa absolutamente nada. Há uns poucos slides aqui que eu quero mostrar a vocês. Tem alguns textos. Se vocês puderem projetar para mim o primeiro. Esse é um texto de um livro não traduzido da minha autora predileta, a escritora norte-americana Ellen White. Ela diz isso: aqueles que se empenham na obra solene de anunciar a mensagem do terceiro anjo. Você se vê nesse grupo? Empenhado em anunciar a última grande mensagem? Ela diz: estes devem mover-se no espírito e poder de Deus, e de forma decidida e destemidamente devem pregar a verdade, deixando-a penetrar profundamente. Não é um mero assentimento à verdade, não é que ela te convença, não é que ela te instrua apenas, ela precisa penetrar profundamente no seu coração. É preciso que um efeito seja resultante dessa penetração da verdade. Eles devem elevar o padrão da verdade e insistir para que o povo se adeque às suas exigências. O padrão foi com muita frequência rebaixado para atender as pessoas em sua condição de escuridão e de pecado. É o testemunho penetrante que aponta os erros que vai trazer o povo para o vale da decisão. Um testemunho pacífico não vai fazer esse trabalho. As pessoas têm o privilégio de escutar esse tipo de ensino dos púlpitos populares. Mas aqueles servos a quem Deus confiou a mensagem solene e terrível, a qual
preparará um povo para a vinda de Cristo, estes devem ter um testemunho claro e penetrante. Ela conclui essas palavras dizendo: nossa verdade é tão mais solene do que a de ensinadores nominais, como os céus é mais alto do que a terra. Percebe a diferença? Eu não quero ler todos os textos, mas eu tenho no meu ano bíblico ficado impressionado com algumas coisas. E se você pode abrir aí, eu vou ler apenas uns poucos versos com você. Versos que falam de obediência. Versos que falam de sujeição a Deus. Como condição para a bênção. Veja, aqueles que são retirados da mesa, se o problema não está com Deus, o problema está com eles. Não me parece que seja falta de fé, porque eles desejam estar lá. O que falta é que a autoridade de Deus seja exercida nas suas vidas. Compreende o que eu estou tentando dizer? Há muitos que professam a fé em Cristo. Há muitos que congregam na igreja de Cristo. Há muitos que oram a Ele e buscam dele respostas, mas não estão dispostos a se submeterem a Ele. Eu preciso dizer a esses que assim vivem, que assim procedem, que o seu caso, e se esse for o meu caso, é um caso que inspira cuidados de todo o universo, porque nós temos um céu a ganhar ou a perder, dependendo de quem seja o Senhor das nossas vidas. Abra, por exemplo, Levítico no capítulo 20. Alguns versos estão aqui. Por exemplo, há uma multiplicidade de versos como esses na Bíblia. Por exemplo, aqui no verso 7 do capítulo 20. Portanto, santificai-vos e sede santos, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Verso 8. E guardai os meus estatutos e cumpri-os. Eu sou o Senhor que vos santifica. Avance, por exemplo, para o verso 22. No mesmo capítulo 20. Guardai, pois, todos os meus estatutos e todos os meus juízos e cumpri-os, para que eu não vos vomite da terra, para a qual eu vos levo para habitar nela. Vá, por exemplo, ao verso 24, a última parte. Ele diz: eu sou o Senhor vosso Deus, que vos separei de entre os povos. Vá, por exemplo, ao verso 26, na sequência. E ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo. E separei-vos de todos os povos, para serdes meus. Avance, por exemplo, para o capítulo 25, desse mesmo livro. Verso 18, olha o que está escrito aí. E observareis os meus estatutos, e guardareis os meus juízos, e fareis assim, para habitardes seguros na terra. Talvez você imagine que essa é uma característica específica do livro de Levítico, que é o livro das leis. Mas vá a Deuteronômio, no capítulo 6.
É claro que eu não vou ler a Bíblia inteira, mas eu quero ler apenas mais um ou dois versos aqui. Capítulo 6, versos 17 e 18. Olha o que diz. Diligentemente guardareis os mandamentos do Senhor vosso Deus, como também os seus testemunhos e os seus estatutos, que ele vos tem mandado. E farás o que é reto e bom aos olhos do Senhor, para que bem te suceda, e entres e possuas a terra. Avance para o capítulo 7, o versículo 6. Ele diz, porque povo santo és ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu, para que lhe fosses o seu povo próprio, de todos os povos que sobre a terra há. Verso 9. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda o conserto e a misericórdia, até 1000 gerações, para um grupo de pessoas, aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Cristo diria isso mais tarde. No Evangelho de João, no capítulo 15, no verso 10, ele vai dizer, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Eu fui fazer uma pesquisa, querido, buscando todas as palavras que foram traduzidas do grego, do hebraico, como para mandamentos, estatutos, regulamentos, regras. Mais de 1000 vezes você encontrará ordenanças nas Escrituras, determinando sujeição a Deus. Embora isso seja verdade, há muitos crentes, em diferentes confissões de fé, que alegam que a cruz foi o ponto final, e que uma vez salvos na cruz, estarão eternamente salvos. Mas nós precisamos discordar dessa teologia, dessa filosofia, porque é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia vai nos dizer que a cruz é apenas o começo da caminhada. Ali nós somos declarados justos, com um objetivo: vivermos uma vida de estrita obediência a Deus. Aquele que mentia não poderá permanecer na sua mentira. Sabe por quê? Nós não somos como porcos, que levados para o interior da casa, depois de lavados, com lencinhos nos pescoços, voltamos para mergulharmos outra vez na lama. Aquele que mentia não vai mais mentir. Você precisa compreender a sua natureza. A Bíblia chama isso de concupiscência. A concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne. Sabe qual a melhor tradução para isso? Desejo proibido. Isso é concupiscência. Desejo proibido, luxúria. Todos nós os temos em diferentes aspectos da vida. E muitos de nós nutrimos a nossa luxúria, embora professemos a fé. Aquele que se prostituía não mais se prostituirá depois que ele se encontrou com Cristo. Aquele que era glutão terá temperança na forma como viverá. Aquele que adorava e vivia de acordo com a sua própria mente se submeterá à autoridade do Altíssimo.
Isso foi o que o centurião compreendeu. Ele tem autoridade sobre todas as coisas. Ele tem autoridade sobre a minha vida. E se você reconhece isso, então a sua pergunta seguinte será: Senhor, que queres que eu faça? A adoração na igreja, ela não pode seguir o desejo do meu coração e as formas que me agradam. Nós estamos na casa de Deus, e para adorarmos aqui, nós precisamos adorar do jeito de Deus. A vida que você vive na sua própria casa, você precisará vivê-la de acordo com a vontade de Deus. É por isso que Cristo foi enfático, transparente, direto. Ele disse: aquele que achar a sua vida na sua luxúria, satisfazendo o desejo dos seus olhos e o desejo da sua carne, esse que a satisfizer assim, vai perder a sua vida. Mas aquele que perder a sua vida, nesse breve espaço de tempo, esse vai achá-la. E nós precisamos compreender que essa exigência de Deus não é uma invasão arbitrária do nosso direito de sermos livres. Não é uma invasão arbitrária. Porque ninguém mais no universo deseja tanto preservar e conceder livre-arbítrio quanto Ele. Nós temos a liberdade de escolher aquilo que quisermos e Ele nos respeita. Contudo, Ele precisa ser claro, para que aqueles que serão retirados da mesa não tenham do que reclamar. As regras do jogo têm que ser postas de forma muito clara. Sabe por que é que Deus exige essa completa submissão? Porque depois de recebermos a graça na cruz, nós temos uma outra etapa a viver. Nós temos que ser adaptados para a nova vida que viveremos para sempre. Então, essa transformação começa a acontecer aqui e agora. Os nossos maus hábitos, os nossos desejos, eles não cabem lá. Porque esses desejos que representam desejos proibidos, eles conspiram contra nós. Conspiram diretamente contra nós. Mas também conspiram contra aqueles que nos rodeiam. Porque a grande concupiscência, o grande desejo que nos acomete é o egoísmo. E o egoísmo não procede de Deus. É por isso que o apóstolo, escrevendo sobre o desejo dos olhos, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, ele vai dizer que esses desejos não procedem de Deus, mas eles procedem desse mundo caído. Precisamos levar a Ele os nossos pensamentos, para que Ele os controle. Às vezes no nosso ímpeto, na nossa loucura, nós não somos gentis, não somos corteses, não somos amáveis, não sabemos compartilhar, queremos proteger-nos a nós e muitas vezes a nossa casa. Mas e os outros? Que também são carne da nossa carne em Adão? Compomos uma única família.
é preciso que haja uma transformação interior naquilo que nós somos. 3 histórias. Porque todos estão sujeitos. Os líderes, os profetas e as pessoas comuns que frequentam a igreja. Talvez não haja um exemplo mais enfático, mais proeminente entre os líderes do que o exemplo de Saul. Um homem bonito, vigoroso, inteligente. Mas ele tinha um problema. Saul queria dirigir a sua vida de acordo com a sua própria cabeça. Ele não se submetia a Deus. Houve o dia que o profeta devia fazer um grande sacrifício, mas Samuel se demorou. Saul disse: eu mesmo tomarei essa ação. Há coisas que estão reservadas para poucos, não é para todos. Submeta-se a Deus. O resultado da insubordinação de Saul foi que ele terminou os seus dias lançando-se sobre a sua própria espada. Não se iluda. Uma vida de desobediência a Deus implica em morte. Não é só com os líderes. Os profetas de Deus correm esse risco. Quer um exemplo? Balaão. Balaque ofereceu a ele uma fortuna para que ele amaldiçoasse a igreja. Como poderia o líder, o pastor da igreja, amaldiçoar a igreja? Mas os desejos proibidos do coração de Balaão pediam dele que ele acumulasse tesouros. Ele resolveu amaldiçoar o povo. Se você vai à 3ª carta daquelas registradas no Apocalipse, a igreja de Pérgamo, Cristo mesmo vai dizer que um dos erros dessa igreja, uma das críticas que ela recebe, é que ela permite estar dentro da casa de Deus alguns que seguem a doutrina de Balaão, misturando o sagrado, aquilo que é santo, aquilo que pertence a Deus, com aquilo que é profano e que desonra o nome de Deus dentro da casa de Deus. Acã pode representar um membro de igreja. A ordem de Deus era: nessa cidade vocês não vão tomar nada para si, nada. Mas Acã pensava consigo: qual seria o problema, Senhor, se eu levasse para minha tenda apenas esses objetos de ouro? Ele pode servir até a sua casa. Nós não podemos ser dissimulados quando tratamos das coisas eternas. Precisamos obedecer a Deus, sujeitar-nos a Ele. Há mais alguns slides aqui. Olha o que escreve Ellen White nesse outro livro. Dos púlpitos modernos são proferidas as palavras: crede, tão somente crede, tende fé em Cristo, nada tendes que ver com a velha lei, tão somente confiai em Cristo. Olha o que ela diz: quão diferente é isso das palavras do apóstolo, o qual declara que a fé sem obras é morta. Diz ele: sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos, enganando-vos com falsos discursos. Ela diz mais: precisamos ter aquela fé que opera pelo amor e purifica a alma. Muitos procuram substituir a retidão de vida
por uma fé superficial. Muitos procuram substituir uma vida reta por uma fé superficial e aparente, pensando obter deste modo a salvação. Olha o que ela diz: o Senhor requer nesse tempo o mesmo que ele requereu de Adão no Éden, perfeita obediência à lei de Deus. Precisamos ter justiça, sem um defeito, sem uma mancha. Alguns dirão: mas eu não posso, eu não consigo. De fato, nem você nem eu conseguimos. Cristo afirmou: sem mim, nada podeis fazer. E ele disse mais: é Ele que opera em nós, tanto o querer como o efetuar. Sabe como é que você pode chegar a isso? Você precisa se submeter a Ele. Eu não vou ler esse texto, mas depois você pode fazer isso. Vá lá no capítulo 9 de 1 aos Coríntios, verso 27. Paulo vai nos dizer o método. Ele diz: eu esmurro meu corpo e o submeto à servidão, para que os meus desejos carnais sejam desfeitos na autoridade de Cristo sobre mim. Para que, pregando a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Tem que ver com obediência, querido. É por isso que muitos serão retirados da mesa. Eu quero ler mais um texto aqui. Janeiro de 1875. Foi-me mostrado haver um empecilho no caminho da prosperidade espiritual da igreja. O Espírito de Deus está ofendido. Qual a razão do Espírito estar ofendido? Muitos não têm a vida e o coração retos. Sua professa fé não se harmoniza com as suas obras. Deus nos deu mandamentos, não só para neles crermos, mas também para lhes obedecermos. Último texto. É claro que quando essa mensagem é anunciada, ela deixa de ser uma mensagem confortável, cômoda, que nos mantém nos bancos da igreja, vivendo como se não tivéssemos nenhum compromisso. É por isso que Ellen White diz que a mensagem de salvação daqueles que estão preparando um povo para o encontro do Senhor nos ares, essa mensagem não é popular. Não adianta você imaginar, não adianta nós concluirmos juntos que a nossa programação aqui deve ser uma programação alegre, festiva e que se revista de todas as coisas, com o objetivo de agradar pessoas que aqui se sentarão para ouvir. A preocupação de Deus nunca foi quantidade. Quer prova? Dê uma olhada nas Escrituras. Eles eram 10.000 e foram reduzidos a 300. Deus está procurando pessoas que estejam dispostas a servi-lo. E esse evangelho, que não é o evangelho gospel, não é o evangelho da prosperidade, ele é um evangelho duro de ser ouvido. Sabe por quê? Porque ele implica a renúncia daquilo que nós somos, para nos tornar aquilo que ele deseja que sejamos. Ela diz, esse é o último texto: vi que o Espírito do Senhor tem estado a extinguir-se da igreja. Os servos de Deus têm confiado demasiado na força do argumento e não têm mantido em Deus aquela firme confiança que deveriam ter. Vi que a mera discussão sobre a verdade não levará as pessoas a decidir colocar-se ao lado do remanescente. A verdade é impopular. Os servos de Deus devem ter a verdade no coração.
essa verdade precisa transformar a vida. Disse o anjo: eles a devem receber com o calor da glória, levá-la no próprio seio e derramá-la com calor e zelo de coração para todos aqueles que a ouvem. Eu quero concluir dizendo para vocês sobre uma grande semelhança que existe entre sementes e escolhas. Sementes e escolhas. Sementes são plantadas e escolhas também são plantadas. Há 3 regras que precisam compreender aqueles que semeiam. Primeira regra: aquilo que nós plantamos, isso é o que nós haveremos de colher. Aquilo que você planta, você colhe. Essa é a primeira regra. Segunda regra: quando você planta, você vai colher a sua messe num outro tempo. Você não colhe na hora, você colhe num outro tempo. E há uma terceira regra, uma terceira máxima. Quando você planta, você colhe muito mais do que aquilo que você plantou. Há pessoas que estão escolhendo aquilo que esse mundo tem a oferecer. Num outro tempo, colherão morte eterna. Há outros que têm semeado sementes de justiça e de submissão a Deus. A sua colheita também num outro tempo será a vida que jorra para a eternidade. Percebe o convite universal aqui? Registrado lá em Apocalipse no capítulo 22. Concluindo as suas palavras, no livro da Revelação, Cristo vai nos dizer: o Espírito e a noiva dizem: vem. O convite é para todos. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E todos aqueles que quiserem, bebam de graça da água da vida. Não é que Deus queira retirar alguns do seu reino, querido. Há mesa posta para todos. Os que vêm do Ocidente e do Oriente, eles apenas se sentam nos lugares daqueles que não quiseram se submeter à autoridade de Deus sobre as suas vidas. Há uma música preparada, eu gostaria que aqueles que vão executá-la, o Clailton, o Jander, venham à frente. Se soubesses quanto te ama,
Oh, se soubesses compreender em que pensou quando morria o Salvador na rude cruz, eu sei que irias adorá-lo e obedecê-lo com amor. Se ele te chama com ternura, ouve sua voz e segue o Salvador. Oh, se pudesses por um dia sentir a paz celestial de quem aceita sem reserva o seu perdão e o seu amor, eu sei que irias adorá-lo e obedecê-lo com amor. Se ele te chama com ternura, ouve sua voz e segue o Salvador. Oh, se soubesses que alegria há em servi-lo em teu viver, sua mão de amor, sua presença dão força e paz ao sofredor. Eu sei que irias adorá-lo e obedecê-lo com amor. Se ele te chama com ternura, ouve sua voz e segue o Salvador. Se ele te chama com ternura, ouve sua voz e segue o Salvador. Antes da oração, me permita apenas compartilhar a história dessa mulher. Verônica Guerin, ergueram para ela um busto numa praça importante da cidade de Dublin, no Eire, na Grã-Bretanha. Essa mulher, aos 30 anos, tardiamente tornou-se jornalista, casada, de óculos o esposo e o filhinho que ele carregava. Ela trabalhava em jornais e ela era uma repórter investigativa. Deram para ela uma função, uma grande função. A Irlanda naqueles dias, especialmente a cidade de Dublin, a capital, tinha terríveis problemas, pouco antes da virada para o século XXI, com drogas, com a máfia, com o controle daqueles que estavam no submundo do crime. E essa mulher, para fazer a sua investigação, ela começou a incomodar pessoas. Ela começou a sacudir a polícia, porque eles eram coniventes e passivos, enquanto crianças, adolescentes de 13, 14 anos, estavam vendendo o seu corpo e a sua alma para terem um bocado de drogas. Ela visitou famílias. Ela foi agredida por mafiosos. Ela tinha uma missão. Ela queria transformar Dublin. Queria transformar a República da Irlanda. E aí ela incomodou os políticos, incomodou as autoridades legislativas.
recebeu diversas ameaças, avisos para que desistisse. Quando os de fora se cansaram, os de dentro da casa dela começaram a suplicar que ela tomasse cuidado, porque ela poderia terminar os seus dias precocemente. Ela deixava o filho e o marido nas madrugadas, tomava o seu carro e ia para as ruas para ver o que estava acontecendo. Ela queria colocar aqueles figurões criminosos atrás das grades. O resultado inevitável foi que em junho de 1996, dispararam tantos tiros que ela ficou completamente retalhada. Ela é considerada uma mártir na Irlanda. Depois da morte dela, a população começou a acompanhar as coisas que ela escrevia. Mesmo antes, enquanto estava viva, e eles perceberam que alguma coisa poderia mudar. Um fio de esperança raiou, brilhou na noite escura da Irlanda. Depois da morte dela, a população se organizou e eles fizeram passeatas. Um ano depois da morte de Veronica Guerin, a criminalidade havia caído mais de 50% em Dublin. Essa mulher, ela se comprometeu com o sonho que ela tinha. Os guetos de Dublin já não são os mesmos. Eu preciso dizer a você, querido, nessa manhã, terminando as minhas palavras, que há guetos fétidos, escuros nesse mundo de pecado. Cristo deu a vida para que nós nos comprometêssemos para salvar pessoas. Você entende o que isso significa? Quem está indo para o norte não tem como aproximar-se do seu destino se ele caminha para o sul. Isso é loucura. Meu convite para você nessa manhã é que juntos nos unamos em oração, em sujeição a Deus, porque nós temos uma grande missão e em breve teremos a nossa recompensa. Coloque-se de pé. Senhor Deus, nosso Pai, nós queremos estar sentados naquela grande mesa e teremos um prazer indizível quando o Senhor mesmo estiver nos servindo. Nós não somos dignos disso, mas nós compreendemos que isso é apenas a demonstração do seu amor. É o seu convite de misericórdia que tenta despertar-nos do sono, porque não vale a pena viver se o Senhor não estiver ao nosso lado. Nós queremos nos entregar ao Senhor nessa manhã e queremos suplicar que o Senhor dirija as nossas vidas no nome santo, poderoso do grande conquistador que nós servimos, o Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Nosso próximo encontro hoje, às 17h45, para o programa 48 Minutos.